Bem, pessoal, então vamos aqui a um circuitozinho que vocês podem usar aí numa máquina de solda ou numa máquina de solda a ponto ou para acionar qualquer tipo de máquina aí. É um circuitozinho bastante simples, mas nem todo mundo tem conhecimento dessas ligações. Então, o que acontece aqui? Quando a gente coloca a máquina de solda na rede, ela fica ligada ali, tendo um consumo, mesmo que a gente não esteja soldando, ela vai ter um consumo ali. Diríamos assim que é a corrente de trabalho dela de manutenção para ligar o transformador. Isso aí, a depender da máquina de solda, é em torno de 5 a 10 amperes. Se você passa meia hora ali sem dar um ponto de solda, essa máquina vai estar gastando aí. Então, um meio de você deixar essa máquina desligada e só acionar ela naquele momento da solda é colocar um relé. Esse relé que você vai colocar, você tem que escolher um relé que tenha entrada de 12 volts. Por que não colocar um relé que tenha entrada de 220? Já coloca direto na rede. Porque esse botão de acionamento vai ficar com uma tensão de trabalho alta. Assim, se você coloca esse botão aí no lugar e ele vem a soltar um fio, você pode tomar um choque aí na tensão alta. E como você está trabalhando com um trafo de solda aqui, você quer cada vez mais segurança. Então o bom é que esse relé tenha uma saída dele aqui de 12 volts, ou melhor, uma entrada dele de 12 volts para acionar a chave. E você vai precisar de um transformador de comando. Como seria esse transformador de comando? Um transformadorzinho pequeno que vai ficar ligado no lugar desse grande, que é o trafo de solda. Esse transformador de comando pode ser aí um transformador de 300 mA, com uma saída de 12 volts ou de 24, de acordo com o relé que você comprou. Este relé ele tem que suportar a corrente de trabalho da máquina. Terá que ter um pico a mais. A exemplo aqui, uma máquina de 250 amperes. Geralmente essas máquinas têm uma entrada de 50 amperes. Então você vai ter que escolher um relé que suporte 70 amperes. Para no pico dessa máquina, no pico de corrente, não vir a queimar os contatos do relé. Como é um relé de alta corrente, um relé potente para suportar essa máquina, todo sistema usado com relé também há alguns inconvenientes. Que quando você abre um relé que está passando por ele ali, pelaquela chave dele, uma alta corrente, vai surgir um arco naqueles terminais ali. E esse arco, a depender da proporção dele, pode partir o contato do relé ao meio, se esse relé não tiver preparo para isso. E esse liga e desliga também pode fazer com que o relé grude aqui um ponto no outro, grude os contatos dele e não desligue se ele não for preparado para isso. Se for um relé fraco, ele pode soldar uma parte dessa na outra simplesmente no contato quando você liga. Então, se a máquina que você vai acionar é uma máquina que tem uma corrente alta, escolha um relé adequado. Então, voltando aqui. Esse trafo de comando vai precisar de uma pequena ponte retificadora, que é para você retificar, colocar um capacitorzinho para ligar o relé. Porque a maioria dos relés só vai trabalhar com corrente contínua. Se tentar colocar a corrente alternada nele direta do trafinho pequeno, ele vai ficar vibrando no liga, desliga, liga, desliga e não vai acionar corretamente. E a corrente contínua ela cria na bobina dele um ímã permanente, fazendo ele puxar o contato e ligar a rede. Então aqui na entrada da rede aqui, olha, dá para observar que já está ligado aqui o transformadorzinho de comando. E o relé aqui é que vai acionar o transformador de alta. Esse contato de botão aqui você vai colocar em um lugar que tenha um melhor acesso. Se for numa máquina de solda, por exemplo, uma maquinazinha pequena, você vai colocar esse botão no alicate de solda para você acionar.
Então, quando você ligar ela na rede, no caso aqui, olha, já está ligada. Só que nesse trafo de solda não tem ainda corrente circulando nele. Não tem tensão de saída também. O que não tem na entrada, não tem corrente induzida. Não tem uma tensão induzida aí. Então, vou acionar aqui, olha. No momento que eu aciono, foi a máxima ali, porque é assim mesmo o pico de tensão. E ali está em 70 volts ali na saída do transformador de solda. Geralmente é a saída deles aí. Quando eu solto, ele vai à máxima ali também e depois zera que vai desligar. Que é justamente o pico de tensão em um indutor quando você desliga. Essa tensão de solda, essa tensão aqui de saída das máquinas de solda, pode variar de 35 a 75, 80 volts. Quanto maior é essa tensão, mais fácil se abre o arco. Mas o problema de uma tensão tão alta é o risco para o operador. Então as tensões de segurança em máquina de solda fica aí nessa média de 75, 80 volts abaixo. Os plasmas já têm uma tensão um pouco mais alta, mas nesse sistema aqui de máquina de solda de transformador é uma tensão de 80 volts abaixo. Para que o soldador não venha a tomar choque. Esse é um trafo isolador. As máquinas de solda não podem ter autotransformador. O autotransformador ele tem apenas um enrolamento e de lá já passa para essa parte daqui, é conjugado. E na máquina de solda, o transformador isolador, esse enrolamento aqui está separado desse. Então ele vai receber a corrente aqui via indução magnética. Eu vou fazer um vídeo falando um pouco sobre isso, sobre esses riscos de usar transformador sem isolamento, que tem muitas pessoas fazendo esse experimento até com água e indutores para fazer uma soldagem. Então, o meio mais correto de fazer uma soldagem através de transformador é esse transformador isolador. Então aqui, olha, vocês vão colocar esse capacitorzinho, que é para o trafo também não ficar vibrando na corrente pulsante que vai sair aqui dos diodos. Esse diodo é o diodo 1N4007. Vocês vão fazer a pontezinha aí. Essa pontezinha de diodo é como está aqui mesmo, olha. Esse diodinho vocês encontram ele aí nessas lâmpadas compactas que vocês encontrarem queimada aí. É muito fácil achar esse diodo. E o relé tem que ser um relé de acordo com a potência da sua máquina. Ele tem que suportar aquela corrente. Esse capacitor, se você estiver usando aí no transformadorzinho uma saída de 12 volts, coloque o capacitor para 25 volts. A capacitância desse capacitor não pode ser muito alta, porque senão quando você desligar esse botão aqui e você soltar o botão, o relé vai ficar se alimentando da carga do capacitor. Então ele vai demorar ali 3 a 4 segundos para desligar. E às vezes você quer desligar rápido, o eletrodo colou, você quer soltar ali para descolar o eletrodo. Então tem que ser um capacitor de capacitância baixa. Então aqui, olha, como eu falei para vocês, acionou, ela vai acionar lá a saída da máquina. Então eu vou deixar esse circuitozinho no blog aí para vocês baixarem e ver certinho como é para fazer as ligações. Que apesar de ser simples, algumas pessoas têm uma dificuldade de fazer essa ligação. A saída do relé aqui, vocês vão comprar um relé comum, mas que tem aquela potência. Que o relé vocês vão comprar aí só tem entrada e saída. E aqui do lado da bobinazinha do relé é que vocês vão ligar os 12 volts aqui de corrente contínua. Esse botãozinho, um botãozinho simples aí, que suporte 1 ampere. O relé não vai puxar mais do que isso aí. O transformador, um transformadorzinho simples de 300 mA. A entrada desse transformador tem que ter a mesma tensão da entrada da máquina e a mesma tensão que vai ter na sua rede aí para ligar os aparelhos. Porque se esse aqui for 110 e a sua rede aqui é 220, você vai terminar queimando um deles. Então a tensão de entrada tem que ser compatível. A tensão de saída da máquina de solda, vocês, como eu falei, vocês já sabem. A tensão de saída do transformador de comando é de 12 a 24 volts, de acordo com o relé que vocês vão comprar.
Se comprou um relé de 12 volts, use um transformador que tem uma saída de 12 volts. Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso aqui ainda, basta você deixar um comentário aí no vídeo. A saída aqui, você já entende aí que usa a máquina de solda, a saída aqui uma vai para o alicate e a outra vai para o terra. Ou para a máquina que vocês vão usar aí com esse tipo de comando aqui, que esse tipo de comando pode ser usado em outras máquinas também. O botão pode ser botão com trava ou sem trava. O botão com trava é aquele que vocês acionam e ele fica lá acionado. A exemplo aqui, acionou, fica acionado. E tem o botão sem trava que a gente aperta e solta de acordo com a precisão. Então, se vocês gostaram, compartilhe para que outros vejam, se inscrevam no canal, deixe o ok de vocês aí. Muito obrigado e até a próxima.